Então, pessoal, vamos lá dar continuidade, tá? Finalizando essa parte, nós vamos falar hoje sobre os aletos orgânicos, tá? Os aletos orgânicos, eles são compostos que apresentam pelo menos um átomo de halogênio. O halogênio a gente sabe que é o pessoal ali, os elementos da família 7A, tá? Que no caso é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, ligado a um grupo derivado de hidrocarboneto, tá? Então, quando a gente fala de aletos orgânicos, a gente está dizendo que nós temos uma cadeia carbônica e que nessa cadeia carbônica tem algum halogênio ligado a ela, tá? É representado nesse formato aqui de forma genérica, né? Esse R, como eu disse, é a cadeia carbônica e esse X é qualquer um desses aletos. Em relação à nomenclatura, a nomenclatura segue a regra que a gente já vem estudando, né? Nesse caso aqui, nós vamos colocar o nome do halogênio, que no caso é o nome de um dos elementos, mais o nome da cadeia, ou seja, do hidrocarboneto. Aí eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos, tá? Nessa cadeia aqui, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E sendo que no carbono 2 nós temos um bromo, por isso que fica 2-bromo pentano, tá? Lembrando que eu comecei a conferir desse lado porque está mais perto da extremidade. Esse lado daqui eu tenho somente um carbono, então a gente já leva a entender que é MET. Eu tenho 3 cloros, então é triclorometano, né? Triclorometano. Os nomes derivados halogenados formam-se segundo o esquema. Então, além de colocar somente o nome daquele determinado elemento, eu posso adicionar ou então escrever nesse formato que está aqui. Brometo, cloreto, fluoreto ou iodeto. E o nome do grupo orgânico. Exemplo, cloreto de etila. Lembrando que etila, lá naquela parte de nomenclatura das cadeias ramificadas, etila está lá presente, tá? Etila, fenila, metil e assim por diante. É uma outra forma de também dar essa nomenclatura. Nesse caso aqui, que eu tenho um benzeno ou uma fenila, né? O que vai acontecer? Como é que ficaria? Como eu tenho BR, fica brometo de fenila, tá? Então, existem esses 2 formatos para escrever a nomenclatura dos aletos orgânicos. Existe também, pessoal, o que a gente chama de aleto de ácido ou aleto de acila. Os aletos de ácido, eles nascem da substituição da hidroxila presente no ácido carboxílico por um átomo de halogênio. Então, aqui, eu tenho a minha hidroxila, aonde tem OH, ele vai ser substituído por um halogênio, por um cloro, um iodo, um flúor, um bromo, tá? E essa substância ela vai ser chamada aleto de ácido ou aleto de acila. Como que ficaria, gente, a nomenclatura de um aleto de acila? A nomenclatura oficial ela é dada em função do ácido carboxílico de origem, de acordo com o seguinte esquema. Lembrando que eu sempre preciso colocar brometo, iodeto, fluoreto e iodeto, dependendo do elemento que eu tenho ali, tá? Do halogênio que eu tenho. O nome do ácido, certo? Só que a gente sabe que no ácido carboxílico fica o ico no final. Quando se tratar de um aleto de ácido, eu substituo o ico por ila, tá? Então, aqui, ó. Ácido etanóico, eu tiro o ico do final e fico ila, levando em consideração que eu tenho agora cloreto, porque eu substituí o OH por Cl, então fica cloreto de etanoíla. O nome, né, usual, que é o ácido acético nessa imagem, aqui vai ficar cloreto de acetila, tá certo? Pessoal, eu vou fazer um exercício ainda para vocês, falando um pouco mais, tá? Exemplificando um pouco mais para que vocês possam ter um entendimento melhor, tá? De como é que faz o exercício, como é que a gente responde, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais!